Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? A professora vai gravar um vídeo, então, para falar sobre os nossos últimos 2 conteúdos estudados. Então, vamos começar pelo vídeo que vocês viram ou o texto que talvez vocês tenham lido, depende se vocês estão pegando material impresso ou material online. Qual é a ideia da professora? Vocês receberam um material que fala sobre a origem do ser humano. Então, baseado em dados científicos, aqui a prof não está brigando, não está dizendo que Adão e Eva não existiu, não é isso. Estou trazendo o que a ciência acredita, certo? E aí, se você acredita em outra vertente, outra história, a gente vai ter agora 2 histórias para aprender, certo? A que você acredita e a que os cientistas apresentam pra gente e a gente estuda na disciplina de ciências. Então, vamos lá. Na disciplina de ciências, a gente entende que todos os seres vivos passam por um processo de evolução, ou seja, à medida que o tempo passa, os seres se transformam de acordo com as mudanças no meio ambiente. Então, por exemplo, quando a Terra era muito quente, vocês acham que existiam seres vivos com muito pelo e muito peludos assim? Será? Será que dá pra sobreviver bem tendo muito pelo num lugar muito quente? Então, o que a gente observa é que todos os seres vivos, eles estão sempre em transformação. Essas transformações demoram muito tempo para acontecer, não é da noite pro dia, são milhões de anos, certo? E essas transformações, elas são vistas na nossa materialidade, no nosso corpo e no corpo dos outros seres vivos. Então, as plantas, por exemplo, tem um documentário muito legal que mostra que lá na época dos dinossauros, as plantas eram gigantes, elas eram muito maiores do que elas são hoje. Porque a Terra tinha uma temperatura, uma concentração de água, um solo completamente diferente. Certo? Então, entendendo que nós nos transformamos, nós evoluímos, com o ser humano não poderia ser diferente. O que a gente observa em ciências é que há muito tempo atrás existiam vários tipos, várias espécies de seres humanos ancestrais, tipo o homem da caverna, bem antigo, tá, gente? E aí, o que acontecia? O que é uma espécie? Então, vamos pensar. O gato de vocês, o leão, a jaguatirica, a onça pintada e a puma são todos felinos, mas eles são de espécies diferentes. Significa que eles têm coisas parecidas, mas eles não são do mesmo ancestral, eles não têm a mesma origem, certo? Não conseguem fazer as mesmas coisas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, um leão e um gato são parecidos? São. São iguais, fazem as mesmas coisas? Não. Né? Vocês não têm leão em casa, vocês têm gato. Eu espero. Então, antigamente existiam muitos tipos de humanos. E aí é o que mostra lá no vídeo, ou no texto que vocês podem ter lido, onde cada região do planeta tinha uma espécie de ser humano, certo? Então, por exemplo, na África, que é um continente mais quente, tinha uma espécie de ser humano que era diferente, por exemplo, dos que viviam na América do Norte, que é uma região mais fria. E aí tem 2 teorias que falam o seguinte. Então, lá no vídeo tinha teoria da substituição. Eles acreditam que esses vários espécies de seres humanos, eles entraram em guerra e a espécie que conseguiu
crescer mais, vencer e permanecer na Terra por mais tempo, que seriam os Neandertais, seriam os nossos ancestrais. Essa é uma das teorias. A outra, que é a da agregação, ele diz que essas várias espécies de seres humanos, eles se namoraram, tiveram filhinhos e formaram um novo ser humano, que seria o nosso ancestral, que seria então o Neandertal. A prof não vai pedir esses nomes. Eu só preciso que vocês entendam que o ser humano se transforma, ele evolui, certo? Hoje nós passamos por um processo evolutivo, isso a gente não nota, tipo assim, da nossa geração para a geração dos nossos pais, é um processo longo. E eu preciso que vocês entendam que os seres humanos, eles vieram desses ancestrais antigos e a gente não sabe, na verdade, exatamente como que eles surgiram. O que a gente compreende é que esses registros fósseis nos mostram, então, como que eles eram, e aí a gente tem desenhos, né, imagens. Se vocês colocarem na internet sobre o Neandertal, vocês vão ver como seria esse homem ancestral mais antigo, certo? Entendendo que hoje existe apenas uma espécie de ser humano, eu quero que isso fique muito claro para vocês, porque às vezes as pessoas acham que os japoneses, as pessoas que são negras, os índios, os indígenas, se você vai para a Europa, as pessoas mais claras, né, são espécies diferentes. Isso tá errado, isso não existe. Todo ser humano que existe na Terra hoje, ele é do mesmo ancestral. Então, só existe uma espécie, que é a espécie humana. Ok? Ah, prof, mas as pessoas são diferentes. Sim, as pessoas são diferentes. Isso porque a gente tem características que muitas vezes podem estar de acordo com o nosso ambiente, que desenvolveu na gente características físicas diferentes. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram o pessoal da Ásia, os asiáticos, eles têm o olhinho mais puxadinho assim. Porque lá na Ásia, a incidência do sol era muito forte. Então, se eles tivessem olhos arredondados, eles ficaram... Os que tinham olhos arredondados ficaram cegos. E aos poucos, através da evolução, foi se observando que ficavam vivos e tinham mais filhos e cresciam os seres humanos que tinham os olhos mais puxados. Mas mesmo essas diferenças físicas, gente, não faz com que eles sejam de uma outra espécie, tá? Então, por exemplo, as pessoas que a gente considera hoje como afrodescendentes, que são pessoas negras, elas vão ter uma pele mais escura, certo? Isso não... Assim, o que diferencia? Ele é da mesma espécie que a prof, por exemplo. O que diferencia é uma característica física. Ele não é outra espécie. Ele é de outra etnia, a gente diz, ok? Foi? Ah, prof, por quê? Porque o continente africano é um continente muito quente. Tem muito sol lá. E aí se observou que ter mais melanina na pele, que é o que deixa a pele mais escura, protege mais do sol, ok? E aí quando a nossa pele está mais protegida, a gente tem mais saúde. Então, todas essas diferenças que a gente vê no nosso corpo, tá? Então, meu cabelo é cacheado, de repente teu cabelo é liso, teu olho é claro, meu é escuro. Todas essas diferenças que a gente vê são diferenças físicas resultantes do que a gente chama de um processo evolutivo, certo? Ou seja, com o passar do tempo, a gente viu que certas características auxiliavam mais
e outras características não eram tão benéficas, tão boas. E aí o ser humano foi evoluindo, mas isso não é um processo aqui, tá, gente? Isso é um processo que acontece através de milhões de anos. Porém, ponto-chave na nossa aula é entender que todos somos da mesma espécie. Então não existe diferença nenhuma entre você e qualquer outra pessoa que é diferente de você, tá? Essas diferenças físicas são diferenças culturais, às vezes, diferenças culturais de cultura ou diferenças físicas. Elas não falam sobre ser de outra espécie. Todos somos humanos. Foi? E aí, o que vem o conjunto da nossa aula para eu finalizar aqui é o que, pessoal? Todos os humanos são compostos por células. Então, a gente vai começar a entrar num assunto que vai exigir um pouco de vocês. O que eu preciso que vocês entendam? Imagina que o teu corpo é um quebra-cabeça gigante, tá? E que existem pequenas peças que você, quando monta todo, você tem o corpo. Essas pecinhas a gente vai chamar de células. Então, todo o corpo da professora, o meu cabelo, meus olhos, minha língua, tudo, ele é composto por células, que são pedacinhos pequenininhos, bem pequenininhos, que eu não enxergo olho nu, e que quando se unem formam o meu corpo. E as células, dentro delas, tem um material muito importante chamado DNA, e lá dentro tem todas as características físicas da gente. Então, por exemplo, eu tenho cabelo cacheado, lá nas minhas células que estão aqui, que produzem o meu cabelo, vai ter uma informação de produzir cabelo cacheado. É como se fosse um livro de receita que diz como eu sou fisicamente. E aí as minhas células são cozinheiras que leem o livro de receita e produzem o cabelo da prof, a unha, a pele, de acordo com a receita. Foi? Será? Prof, me perdi. O que você precisa entender então? Vamos lá. Primeiro, todos os seres humanos são da mesma espécie. As diferenças físicas que nós temos são resultado de um processo evolutivo diferente. Então, tem seres humanos, etnias, que desenvolveram em regiões com mais sol, ou seja, vão ter uma pele mais escura. Tem etnias que se desenvolveram em regiões com mais frias, vão ser pessoas mais cabeludas, tá? Então, todas as pessoas têm são da mesma espécie, e as diferenças físicas que nós temos falam apenas sobre um processo evolutivo que demorou 1000 anos, muito tempo para acontecer. Todas as pessoas e todos os seres vivos são formados por células. O que são células, professora? São pedacinhos bem pequenininhos de seres vivos. Então, existem seres vivos que só têm uma célula e existem seres vivos que têm milhões de células, como a professora. E a partir de agora a gente vai começar a estudar o que é uma célula, tá bom? Espero que vocês consigam entender. Um beijo grande, se cuidem.